Que a paz de Cristo esteja com você. Vocês sabem que esse canal que eu tenho no YouTube serve para dar uma palavra de esperança para pessoas que estão passando por momentos de desespero. Mas a palavra de Deus não serve apenas como esperança. A palavra de Deus também nos repreende. E eu quero nesse dia trazer uma palavra de responsabilidade para nós, incluindo eu e você. Porque no atual tempo que estamos passando, essa época de pandemia, é muito comum a gente querer colocar a culpa em alguém daquilo que estamos passando. A palavra de Adão no Éden, ela continua na nossa boca, a mulher que tu me destes, né? Queremos sempre fazer uma transferência de culpa para outros daquilo que estamos passando. Mas precisamos também assumir a nossa responsabilidade diante dos fatos. Você vai dizer, que culpa tenho eu disso? Mas é isso que eu quero falar com você, é justamente disso. Eu quero fazer uso da palavra de Deus em 1 Pedro, no capítulo 4 e no versículo 17, diz assim: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Essa questão de Pedro é totalmente relevante para os nossos dias. Ezequiel diz na sua palavra, no seu livro, que o julgamento deve começar pelo santuário. Agora eu quero dizer que nem todo julgamento é um julgamento para condenação. Nem sempre quando somos julgados vamos ser condenados. Todos nós cristãos passaremos por um tribunal, que é o tribunal das obras, da qual as nossas obras serão julgadas. A nossa intenção, a nossa motivação em servir ao Senhor será colocada em prova. E nem por isso estaremos perdidos nesse julgamento. Então, nós temos uma grande responsabilidade de olharmos para nós mesmos e vermos alguma coisa que esteja em nós. A pergunta certa não é de quem é a culpa, mas o que Deus quer mostrar com isso. É isso que nós devemos nos perguntar. Nós não podemos nos esquecer de que Deus é soberano. De que Deus tem o controle de tudo nas suas mãos. De que nada escapa ao controle dele, inclusive o coronavírus. Nada escapa das suas mãos. Nós não pensamos que Deus deixa escapar alguma coisa. Não, tudo está no controle de Deus. E se nós aceitamos essa soberania de Deus, nós temos que atentar para ela. Eu ouvi essa semana o pastor Ed Renekiewicz, da Igreja Batista, ele falar uma coisa interessante. Ele disse na sua mensagem de que os irmãos de José eram 100% responsáveis de vender José como escravo. 100% responsabilidade deles. Mas José, quando ele vai falar desse tema, dessa ocasião, ele vai dizer que Deus o levou por esse caminho. Que Deus fez com que ele percorresse esse caminho. Entende a diferença? Mesmo a responsabilidade sendo dos irmãos de José, Deus ele tinha a soberania de decidir. E José vai falar que Deus transformou o mal em bem. É isso que nós precisamos entender. Eu aprendi de um pastor de que quando nós colocamos a culpa em outro, a solução do problema ele vai ter que necessariamente vir do outro. Mas quando nós culpamos a nós mesmos, a solução ela deve partir de nós. E se deve partir de nós, nós conseguimos mudar a solução das coisas. Será que a igreja tem parte na culpa? Você já se perguntou isso? Será que você já fez um exame no seu coração? A palavra da ceia diz que se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas como somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo.
É esse autoexame, é essa análise que nós precisamos fazer. Nós achamos que estamos imunes a isso, mas não estamos. Nós gostamos de citar o versículo que praga alguma chegará à sua tenda. Gostamos de citar isso. Assim como aconteceu lá no povo no deserto. Mas será que isso é uma regra? Eu acho que não. Eu me lembro do incêndio que destruiu Roma no ano 64 depois de Cristo. 10 das 14 zonas da cidade antiga foram destruídas. Sabe quais foram os únicos bairros que não foram afetados pelo incêndio? Os bairros onde moravam os cristãos. Providência divina, você vai dizer. Será? Depois do incêndio, Nero resolve colocar a culpa nos cristãos. Conveniente, né? Já que os bairros deles, onde eles moravam, não sofreram agravo. E aí os cristãos começam a ser perseguidos. Os cristãos começam a ser mortos. Mortos no Coliseu, devorados por feras. Foram colocados em postes para iluminar as noites nas ruas de Roma. Tudo isso aconteceu com os cristãos daquela época. Tudo isso. A igreja precisa fazer um meia-culpa. Meia-culpa, como diz os pais apostólicos, é o meia-culpa, minha máxima culpa, ou seja, a culpa é minha. Nós devemos nos portar como os discípulos do Senhor se portaram perante Ele na última ceia, quando Jesus revela que um deles há de o trair. E eles, depois de 3 anos e meio passados com Jesus, eles têm a hombridade e a sinceridade de cada um perguntar para o Senhor: será que sou eu, Senhor? Será que sou eu? Que nós possamos ter essa hombridade, essa sinceridade. E se for nós, que nós possamos mudar, que nós possamos nos transformar, que nós possamos ser cristãos melhores, que nós possamos ser crentes melhores, para sair dessa situação melhor da maneira que nós entramos, que possamos servir a Deus melhor, e que não coloquemos a culpa em outros, mas que a mudança possa partir de nós, que nós possamos melhorar em nós mesmos. Se cada um de nós, se cada cristão fizer isso, a igreja sairá melhor. A igreja sairá fortalecida. Bendito seja o nome do Senhor. Porque é isso que nós precisamos. Precisamos melhorar. Precisamos cair em nós mesmos e melhorarmos a cada dia para a glória do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.